Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Nosso convidado de hoje é o médico Dr. Júlio César Salles. Novembro também é um mês dedicado à prevenção do diabetes. A TV Atende é uma parceria com a Unimed, que tem o Dr. Júlio também, que faz esse trabalho de prevenção aqui na cidade, né, doutor? Há muito tempo trabalhando junto com a Unimed Andradas. Doutor, a importância de estar conscientizando a comunidade sobre o diabetes nesse mês. É muito importante essa conscientização, porque o diabetes é uma doença muito prevalente e que tem aumentado muito a incidência. Ela é considerada uma epidemia, não porque é transmissível, mas pelos números cada vez mais crescentes. O mundo está vivendo uma pandemia hoje, o coronavírus, conhecendo de perto o que é essa pandemia. E existem doenças que já estão aí, o diabetes é uma delas. Merece uma atenção especial também, como a gente tem hoje? Sim, o diabetes é uma doença crônica que, quando descompensado, há uma diminuição da imunidade. Então, o paciente diabético, pensando especificamente no Covid-19, ele não tem uma chance maior de adquirir o vírus, mas em adquirindo o vírus, ele tem uma chance maior de evoluir para complicações mais graves da doença. Por isso que é fundamental ter o diabetes bem controlado. Diabetes. Por que novembro, esse mês de prevenção ao diabetes, de falar mais sobre essa doença? O dia 14 de novembro foi escolhido como Dia Mundial do Diabetes. Na verdade, foi em homenagem ao descobridor da insulina, o Frederick Banting. Então, quando ele completou 100 anos do seu nascimento, a Federação Internacional de Diabetes, junto com a OMS, instituiu esse dia como prevenção e conscientização de uma doença tão prevalente e perigosa, né? A insulina foi a grande mudança nesse tratamento? Sem dúvida nenhuma. Antes do descobrimento da insulina, pessoas, principalmente com diabetes tipo 1, que são dependentes de insulina, viviam poucos anos após o diagnóstico. Então, quando tinha o diagnóstico, a pessoa começava a emagrecer muito, boca seca, perda de peso, e como não tinha tratamento disponível, ela vivia poucos anos ou até meses após o diagnóstico do tipo 1. Hoje, doutor, a gente fala muito, a diabetes ela é uma doença silenciosa, ela apresenta sintomas. Quando que eu devo procurar um profissional? O perigo maior do diabetes é por ser conhecida como uma doença traiçoeira, por ser silenciosa. Então, quase que não ela causa sintomas. Quando o paciente tem sintomas, é porque os níveis de glicemia ou de açúcar no sangue estão muito altos. E esses níveis, se não forem tratados desde o início, vão aumentar muito a incidência de complicações. E elas são doença cardiovascular, então ataque cardíaco, infarto do miocárdio, doença renal, né? Cada vez mais o diabetes, se não controlado, ele aumenta a destruição renal. Cada vez mais ocorre a diminuição do trabalho dos rins. Também doença arterial periférica, então obstrução de vasos, então pode causar trombose, neuropatia. Então o paciente pode desde perder a sensibilidade, desde formigamento na verdade, até perder a sensibilidade total dos membros, principalmente inferiores, e até amputações. Como que eu descubro que eu estou com diabetes, doutor? Assim, a gente sempre faz a seguinte pergunta. Então, se a pessoa tem 4 itens, então, se ela tem mais de 30, 40 anos, se está acima do peso, se é sedentária ou se tem história familiar de diabetes, o pai, a mãe e o irmão, é necessário procurar um médico e fazer um exame muito simples, que é a glicemia de jejum, que é o exame que diagnostica diabetes. Porque a pessoa que tem esses 4 itens, ou pelo menos um deles, ela pode já ter diabetes e não saber, porque ela é silenciosa, né, no início, como a gente comentou. O diabetes e o doce, como que funciona isso? A questão é o seguinte, tudo que a gente come vai ser transformado em glicose. E a glicose é usada como fonte de energia para o nosso organismo. No paciente com diabetes, ou ele não tem insulina, que é o diabetes tipo 1, ou ele tem insulina, mas ela não age adequadamente. Então a pessoa se alimenta, é transformado esse alimento em glicose, mas ele não consegue usar essa glicose como forma de energia, então ela fica circulando o sangue. E esse aumento da glicose que vai ocasionar as complicações que já foram ditas. As medicações que a gente tem disponível hoje, elas conseguem metabolizar ou ajudar no controle com alimentação com pouca quantidade de açúcar.
Então, quando o paciente adquire ou ingere o açúcar simples, ou o mel, ou qualquer tipo de doce que não seja artificial, um adoçante, por exemplo, a medicação não consegue controlar esses níveis. Então, esses picos de hiperglicemia, que é o nome correto, vão ocasionar vários danos. Por isso que a gente incentiva o paciente com diabetes que elimine ou diminua muito a ingestão dos açúcares simples, né? A gente fala que é só novembro que é um mês para lembrar, mas não é só novembro que as pessoas têm que se cuidar. O senhor percebe que hoje os números, os casos, as pessoas vêm crescendo, vêm aumentando muito a questão do diabetes e é algo preocupante, principalmente porque a gente está numa pandemia? Sem dúvida. Cada vez os números são mais crescentes. A gente estima que no Brasil a gente tem uma média de 16 milhões de pacientes diabéticos e, principalmente, pelo aumento de peso, o hábito de vida sedentário, sem atividade física e agora com a pandemia, as pessoas acabaram ficando mais em casa. Então começaram a comer mais, a ganhar mais peso e fazer menos exercícios. Então essa pandemia, além de piorar o controle dos pacientes diabéticos, aumentou muito a incidência de casos novos. Isso, o paciente diabético, mesmo na pandemia, ele não pode deixar o tratamento de lado, né? Não, ele tem que manter o tratamento adequado, se tiver descontrolado, procurar o seu médico, porque, como eu falei, o diabetes descompensado aumenta muito a chance de o paciente evoluir para as formas graves em contraindo a Covid-19. A gente sempre fala do diabetes. O senhor percebe que a população tem dúvidas ainda? Ou tem, assim, aqueles mitos dessa doença? Tem muitos mitos e dúvidas. O principal mito que a gente vê é que a pessoa, quando descobre que tem diabetes, ela acha que não pode comer nada mais. Então ela ouve, não posso comer mais nada que tem embaixo da terra, não posso comer arroz, não posso comer pão, não posso comer muita fruta. Na verdade não é bem assim. Então tudo é um equilíbrio. Claro, o paciente deve evitar os açúcares simples, né? Então açúcar cristal, mel, cana-de-açúcar, mas ele deve ter uma alimentação equilibrada nos alimentos, nos carboidratos, proteínas, gorduras. Então tem que ter uma baixa ingestão de carboidratos e gorduras. Mas o paciente deve se alimentar corretamente a cada 3 horas, evitar abuso alimentar, né? Preferir frutas do que suco, né? No caso, o açúcar ele pode substituir por outra coisa, o adoçante, tem algo? O açúcar preferencialmente deve ser substituído por adoçante, sim. Há um mito que adoçante é cancerígeno, que faz mal, mas não. O que vai fazer mal para o paciente diabético é usar o açúcar. Crianças, é algo que preocupa também? Sim, também tem aumentado o número de diabetes em crianças, principalmente o tipo 2. Então, antigamente, era muito comum ter em crianças o diabetes tipo 1, que é aquele que a pessoa já nasce com uma predisposição e desenvolve, já logo na infância, uma ausência total de insulina. Agora o tipo 2, que ocorre mais no indivíduo acima do peso, sedentário, isso tem aumentado nas crianças por conta dos mesmos fatores. Então, aumento de peso, a vida sedentária, né? Hoje a gente não vê muito mais criança brincando na rua, bicicleta, correndo. Hoje a maioria é tablet, YouTube, videogame. Então, isso tem contribuído muito para o aumento do tipo 2 em crianças. Nesse período de pandemia, é uma hora de fortalecer ainda mais a imunidade dessas pessoas, com a alimentação correta, manter esses dados, esses hábitos, para evitar um coronavírus também? Isso. Lembrando que no paciente diabético, a incidência ou a chance de contrair o vírus é a mesma. O que é pior são as complicações, né, das formas graves. Mas isso é muito mais no diabetes descompensado. Então, uma forma de aumentar a imunidade no paciente é o quê? Manter uma dieta equilibrada, né? Evitar os açúcares, os excessos alimentares, uma atividade física diária, né? Pelo menos uma caminhada de 30 minutos todo dia, né? Muitos pacientes dizem assim, eu não tenho tempo de ir à academia, não precisa ir. Claro que é bom, mas uma caminhada diária de pelo menos 30 minutos já ajuda muito a controlar a doença e, consequentemente, aumentar a imunidade. Doutor, queria agradecer a participação do senhor aqui e até uma próxima oportunidade. E eu que agradeço. Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Júlio, esteve atende uma parceria com a Unimed, lembrando aí, novembro, mês de prevenção ao diabetes.